Bom, então, olá, muito bom dia a todos, a todas. A gente vai dar início, então, a esse encontro que discute temas sobre educação e, sobretudo, na interface entre educação e política, com um tema bastante controverso, que é o das relações entre teoria e prática no campo da formação dos professores, que é isso que vocês estão passando, né? Eu vou, então, eu passei para vocês um texto que chama Teoria e Prática na Formação de Professores. Quando ele foi publicado primeiro em artigo, depois como um capítulo de um livro chamado Reflexões sobre Educação, Formação e Esfera Pública, acho que é alguma coisa assim. Eu vou ler alguns trechos desse. Esse também é importante dizer para vocês que esse texto, em uma certa forma, resume ou pega um aspecto de um livro maior, né, que chama-se Construtivismo, uma pedagogia esquecida da escola, que foi feito como uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, isso nos anos 90, final dos anos 90, quando o construtivismo era a principal corrente pedagógica, o principal discurso pedagógico. E esse texto também é uma coisa importante, ele foi feito como artigo, ele foi feito e dedicado, depois eu vou dizer porquê, ao professor José Mário Pires Azanha, um grande professor que foi meu orientador e um grande mestre na minha vida, e a ele, enfim, que eu dedico essas reflexões. Bom, então vamos ao texto, eu vou fazer alguns comentários e ler alguns trechos desse texto, ok? Então, logo no primeiro parágrafo do texto, o que eu procuro ressaltar é que este tema das relações entre a teoria e a prática no campo das formações e do exercício profissional de um professor, ele é um caso particular de um problema, no sentido estrito mesmo da palavra, de algo que a gente se debruça e tenta compreender, mas com muitas dificuldades, de um problema, portanto, muito maior, que são as relações entre teoria e prática, entre pensamento, pesquisa e atuação. Como eu destaco nesse parágrafo, trata-se de um problema que tem sido examinado desde o início da filosofia, né? Sobretudo, ele remonta, sobretudo, às discussões da escola platônica, da academia, depois do Liceu, de Aristóteles, né? Como quase tudo, eles nos legaram questões que nem sempre, até agora, foram resolvidas. Na forma pela qual ele primeiro se apresenta, pelo menos que eu saiba, né? Na discussão filosófica, né? Quer dizer, qual é o impacto de reflexões teóricas sobre a conduta prática das pessoas, ele tomou, sobretudo, uma grande importância no campo da ética e da política. Pensem vocês, por exemplo, num tema que era absolutamente recorrente entre os gregos, que era qual a relação que se estabelece entre uma teoria ética e uma sabedoria prática. Ou seja, em que medida que saber certas coisas sobre a ética poderia ter uma influência decisiva na formação de um bom cidadão, na formação de um homem virtuoso, como diziam os gregos, né? Em geral, digamos aí, falar disso que a gente chama hoje de ética ou de caráter, eles usavam o termo virtude, né? Não valores. Então, dizer de uma pessoa que ela era boa era dizer de uma pessoa que ela era dotada de virtude. A palavra grega era areté, né? Então, esse problema, se a areté poderia ser ensinada e qual seria o vínculo entre uma teoria moral e a sabedoria prática moral que se demonstra no dia a dia, ela é absolutamente recorrente nesses debates gregos, né? Debates que até hoje guardam muita importância. Eu escrevi um texto sobre isso, podem a ética e a cidadania ser ensinadas, inspiradas um pouco nesse debate da filosofia grega.
E nesses debates, não é raro que apareça aqui uma certa contraposição entre as teses platônica barra socráticas. Sempre muito difícil a gente separar o que nos diálogos platônicos são uma reconfiguração da presença de Sócrates, dos diálogos de Sócrates com seus discípulos, e aquilo que é o próprio Platão configurando o seu pensamento, né? Isso é uma tarefa, na verdade, impossível. A gente um pouco fala, bom, os primeiros diálogos são muito mais um registro de Platão, e os últimos são muito mais a sua própria doutrina. Mas, de qualquer forma, não é raro que nesses diálogos o mal, né, o agir mal, apareça na boca de Sócrates como a ignorância do bem. Que, portanto, quando nós entendemos e sabemos o que é o bem, nós não agiríamos mal, né, porque isso nos destruiria. Porque nós, né? E, em contraposição, em Aristóteles, a ideia da formação da virtude tem uma correlação muito menor, não é dispensável, mas muito menor entre a capacidade que um filósofo tem de contemplar o bem, de formular uma teoria ética, e a conduta cotidiana. Né? Portanto, nós já temos aqui um problema em quais são as relações entre o conhecimento da ética e a ação boa. Né? Isto vai se prolongar na filosofia cristã, medieval, etc, etc. Mas a pergunta é bem simples e a gente continua fazendo ela o tempo inteiro. Basta dizer para uma pessoa que é o bem para que ela haja de forma boa? Basta dizer à pessoa que a honestidade é uma virtude para que ela seja honesta? A pessoa que lê um tratado moral se torna mais moral? E o mesmo se passa também no campo da política, né? Em grande medida, um dos esforços de Platão era justamente a capacidade de contemplar, de compreender o que era a justiça, para a construção de uma polis, de uma cidade que fosse justa. Portanto, há aqui uma certa expectativa das relações entre o conhecimento, a posse do que eu vou chamar de um saber proposicional, e a capacidade de um saber fazer. Né? É isso que está em jogo o tempo inteiro nessas discussões. Né? Quer dizer, e que pode continuar, continua, na verdade, em jogo hoje. Né? Quer dizer, o conhecimento da política faz de alguém um melhor político? É essa a pergunta. Ou não há nenhuma correlação entre a capacidade de ser um grande líder político e o conhecimento que se tem histórico ou teórico da política. Tá claro? Então, o primeiro ponto é esta complexa relação entre saber proposicional. O que é esse saber proposicional? Deixa eu só falar, a relação complexa entre saber proposicional e o saber fazer. No que eu estou chamando de saber proposicional? Eu estou aqui recorrendo a uma distinção feita por um importante filósofo inglês chamado Gilbert Ryle, filósofo que atuou na mesma época em que Wittgenstein. Wittgenstein teve muito mais repercussão, etc, etc, mas Gilbert Ryle é um dos grandes renovadores da filosofia britânica do século XX, ao lado do Wittgenstein, e ele nota esse uso dicotômico, digamos assim, que nós fazemos no cotidiano da nossa língua, entre dois usos da palavra saber. Por exemplo, eu frequentemente falo, eu sei que a capital de Alagoas é Maceió. E eu também falo, eu sei nadar. Ok? Então são dois usos completamente diferentes. Por quê? No primeiro, saber indica a posse de um enunciado, de uma afirmação verdadeira. Ok? Maceió é a capital de Alagoas. O segundo não necessariamente implica a posse de nada. Eu sei andar de bicicleta. Quer dizer que eu sei coisas sobre a bicicleta? Eu sei como ela se equilibra? Não. Eu simplesmente sei andar de bicicleta. Se vocês me perguntarem, eu confesso aqui a minha ignorância, por que precisamente quando ela está em movimento é mais fácil de se equilibrar do que quando ela está parada, eu não saberia lhe dizer. E, no entanto, eu sei me equilibrar na bicicleta. Né? Eu tenho um saber fazer que não é antecedido por nenhuma e nem consequência de um enunciado qualquer, ok? No entanto, há enunciados, eu sei fazer uma água ferver para fazer o macarrão, e eu sei que quando ela está fervendo ela tem 100 graus, ok? Centígrados. Ora,
Você percebe? Então, é esta relação que ele procura pensar, né? Então, a expressão em inglês é to know how, né? Saber como, e esse how significa que esse saber sempre vem seguido de um verbo no infinitivo, saber cantar, saber nadar, saber andar de bicicleta, and to know that, né? Então, esse that sempre vem seguido de um enunciado, de uma frase, né? Eu sei que a água ferve a 100 graus centígrados, eu sei que Maceió é a capital de Alagoas, ok? Então, qual é esta relação, né? Ora, e o primeiro ponto, já em seguida, eu passo no texto a comentar para vocês que esta complexíssima, como nós veremos, relação entre posses de saberes teóricos e exercício prático, moral, político, ou o que nos interessa aqui, didático, né, ele é extremamente complicado. Eu, por ocasião do primeiro encontro ainda presencial de vocês, eu chamava atenção a isso, né? Quer dizer, o ser um bom professor significa ter posse de teorias didáticas? É esse o problema que está em pauta, né? O que faz um bom professor? Todos vocês sabem que há professores que são grandes professores que nunca fizeram uma licenciatura. Ao mesmo tempo, há professores que, ao fazer a licenciatura, melhoram o seu desempenho. E há professores que fazem licenciaturas, há professores que podem se tornar professores titulares e grandes referências em teorias didáticas, e que, não obstante, as suas aulas não são muito boas. Né? Então, o que está por trás disso? Ora, portanto, o que eu queria chamar a atenção e que eu vou fazer em seguida agora, é para que estas relações entre a posse de uma teoria e uma prática profissional, uma prática política, uma prática ética, são extremamente complexas. Né? E muitas vezes essa complexidade tem sido obscurecida por discursos pedagógicos que, ao aplicar um pequeno rótulo, um pequeno adjetivo para essas relações, nos impede, como eu dizia, de vislumbrar toda a complexa relação que existe entre essas duas esferas do conhecimento humano, que é produzir enunciados supostamente verdadeiros e ser capaz de agir de uma forma supostamente eficaz. Okay? É isso que está em jogo. Ora, uma das formas pelas quais esta dificuldade tem sido elidida, tem sido obliterada, tem sido disfarçada, é quando a gente adjetiva esta relação, teoria e prática, com uma palavrinha que nos conforta, que aparentemente resolve todos os problemas, mas que simplesmente não só mascara a nossa ignorância sobre o assunto, como frequentemente nos impede de pensar, porque trava a problematicidade do problema. É o caso, por exemplo, quando a gente diz as relações entre teoria e prática são relações dialéticas. Ora, o que esse adjetivo dialética nos esclarece sobre a complexidade dessa relação? Não é que a prática influi na teoria, que a teoria, uma boa teoria reflete a prática e que também a boa teoria nos ajuda a praticar? Sim, talvez seja o caso, mas isto deixa intocado alguns dos problemas mais graves que acontecem aqui. Por exemplo, as relações entre teoria e prática seriam mais ou menos as mesmas nos diferentes campos? Deixa eu começar com um exemplo. Eu sempre gostava de dar um exemplo que era assim: vocês acham mesmo que necessariamente Pelé, Neymar ou qualquer craque de futebol tem uma teoria do drible, uma teoria do chute? E as pessoas, em geral, desqualificavam essa minha fala, falavam, mas você está falando de futebol. Né? Ora, futebol, é claro, é uma expressão, né? Já no outro encontro falamos sobre isso, é uma clara expressão da nossa inteligência. Né? Há passes inteligentes em futebol, há passes menos inteligentes em futebol. Não estou dizendo que a pessoa seja menos, mas aquele passe foi menos inteligente. Né? Você passou a bola devagar, certo? Na tua defesa, passa a bola no chão devagar, perto do adversário. Não é um passe inteligente. Mas eu vou para um campo aqui, um campo prático, no qual é evidente o índice da inteligência daquele que o produz, que é o humor, né? Todos vocês sabem como é difícil uma comédia muito interessante, né? Essa é a genialidade do Woody Allen, por exemplo, né? Ser capaz de fazer filmes que são simultaneamente extremamente engraçados e por serem engraçados, só são engraçados não porque são pastelão, mas porque são de uma finesse, né? Não tem outra palavra, então, de uma finura aí,
classe na hora de fazer humor impressionante. E aí a pergunta que se faz no campo do que nós estamos aqui hoje refletindo, que é as relações entre teoria e prática, é alguém que sabe fazer uma comédia, ou alguém, vamos pegar um mais cotidiano, alguém que sabe contar uma piada, como todo mundo tem um tio que sabe contar piada muito bem, ele precisa ter uma teoria do humor? Você fala, mas não tem teoria do humor? É claro que tem. Henri Bergson escreveu um livro importantíssimo chamado O Riso, ensaio sobre a significação do cômico, onde ele tenta justamente fazer proposições, né, enunciar o que está por trás da comicidade de um enunciado, da comicidade de uma piada. O livro é, inclusive, engraçadíssimo, é absolutamente genial, vale a pena ser lido. Eu insistiria, leiam, é um livro de filosofia delicioso de se ler, esse ensaio sobre o cômico. Mas a minha pergunta é bem simples. Vocês acham que o tio de vocês ficaria mais engraçado se lesse o Bergson? Não tenho muita certeza. Talvez a prática de contar bem piadas independa de qualquer teoria sobre o cômico. Isso não é só nesse campo. Não sei vocês, né? Mas se eu tivesse que escolher alguém para fazer um bolo de fubá, eu escolheria minha tia mineira, de 80 e poucos anos, e não a professora titular de engenharia de alimentos na Unicamp. Ou seja, há certas coisas que nós sabemos fazer, mesmo sem ter muita clareza dos enunciados que nos permitem fazer aquilo. Eu, por exemplo, pergunto 1 milhão de vezes, sempre a minha tia, como é que ela faz esse bolo. Ela fala, é simples. Né? Sabe aquela coisa? Você mexe aqui até ficar no ponto. Ficar no ponto é um saber fazer. Né? Quando eu falo, você mexe por 35 segundos a um fogo com tantos graus centígrados, eu estou tentando enunciar algo. Mas ficar no ponto é um saber fazer. Né? E qual é a relação entre isto? Essas relações. Ora, então, eu já falei, no humor, talvez ela seja muito remota. Não é que não haja, mas haja muito remoto. Vamos pegar um outro campo onde isso talvez não seja verdadeiro. Algum de vocês confiaria a construção de uma ponte a uma pessoa que nunca estudou cálculo estrutural? Pouco provável. Então, talvez, no ofício de ser engenheiro, as relações entre entre a posse perdão, de certas teorias e o êxito no exercício prático seja mais estreito do que no caso daquele que conta piada. Pensem vocês, por exemplo, num outro exercício profissional que tem por trás de si uma teoria, que é, por exemplo, o exercício da psicanálise, né? A clínica psicanalítica. Ora, é evidente, eu não gostaria, né, eu não faria análise com uma pessoa que desconhecesse completamente os escritos de Freud. Não obstante, eu não escolheria o analista porque ele tem doutorado nas teses de Freud. O exercício clínico pressupõe a posse de algumas teorias, mas ultrapassa largamente. Assim também é, por exemplo, no campo da medicina. Nenhum de nós se submeteria de bom grado a uma cirurgia com alguém que não tivesse nenhuma formação médica, que não tivesse informações anatômicas, fisiológicas, e por aí vai. Não obstante, a posse dessas informações não faz automaticamente com que alguém seja um bom cirurgião. Até porque é muito provável que um bom cirurgião e um mau cirurgião tenham mais ou menos as mesmas informações sobre a fisiologia humana. A destreza com que um cirurgião manuseia o seu bisturi não é uma consequência direta das verdades que ele tem na cabeça. Tudo isso só para colocar, tá claro que estas relações entre a teoria e prática no campo da formação de professores, como em qualquer outro campo, ela é algo de extremamente complexo. Portanto, o que eu pretendo aqui expor para vocês não é uma regra geral sobre essas relações no campo da educação. Ao contrário, eu vou simplesmente propor
a analisar, junto com vocês, duas modalidades de discursos teóricos que tiveram, ao longo do século XX, uma grande influência sobre os discursos educacionais e que procuraram, em alguma medida, guiar a prática educacional. Ambos, né, como eu disse, as primeiras formulações dessas ideias remontam aos anos 90 do século passado, né, portanto, aí há mais de 20 anos. Então, essas duas tendências que eu vou comentar, elas hoje, em alguma medida, podem estar em declínio, né? Uma delas é o construtivismo, é meio óbvio, né? Se fala menos, ainda se fala muito, mas se fala menos do construtivismo hoje do que há 20, 25 anos atrás, na época em que eu escrevi esse livro. O mesmo vai se passar sobre a influência, a forma pela qual a gente pensa a ligação entre filosofia e educação. Não obstante, né, essa última observação introdutória, não obstante, o fato é que o tipo, a forma pela qual se pensa essas relações entre teoria e práticas permanece a mesma. Então a gente substituiu, por exemplo, a presença avassaladora do construtivismo pela pedagogia das competências, pelos projetos de vida, pelas teorias das múltiplas inteligências. Não obstante, a forma e os equívocos que marcam a apropriação pedagógica da psicologia de desenvolvimento construtivista estão igualmente presentes nesses esforços. Né? Como se eu tivesse arrancado o conteúdo, mas permanecesse a forma. E nesse sentido, então, eu creio que as reflexões que eu levo aqui à frente permanecem na sua forma válidas para a gente pensar essa complexidade. Então, num primeiro momento aqui, então, eu vou falar sobre como que se procurou fazer um discurso, uma teoria educacional a partir de doutrinas filosóficas que guiassem a prática dos professores, e quais são os problemas nessa transposição, nessa formulação de uma teoria pedagógica inspirada na filosofia que pudesse guiar a prática do professor, e em seguida eu vou fazer o mesmo em relação ao construtivismo, e aí, ao final, uma breve conclusão, esta eu vou ler. Né? Então, vamos iniciar com a filosofia como uma matriz teórica conceitual na formação de professores. Né? Ora, e o primeiro ponto é que, ao longo do século XX, sobretudo até cerca de 1940, 1950, a filosofia, um pouco ao lado da sociologia, eram as duas disciplinas acadêmicas que tinham maior influência no estabelecimento dos objetivos educacionais, das metas educacionais, da forma pela qual se concebia o que é o professor, o que deve ser a sua ação, o que deve ser o conhecimento, etc, etc. Em geral, como que essas teorias eram construídas? Ora, se tentava esquadrinhar, se tentava articular quais eram as grandes concepções de um filósofo em termos de o que é o conhecimento, o que é uma vida boa, né? Uma vida eticamente boa, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Então, portanto, a sua teoria ética, a sua teoria sobre o conhecimento, a sua teoria política do que é uma sociedade justa, a sua teoria sobre, mais tarde, o que é a infância, etc, etc. E a partir desses grandes temas que apareciam na filosofia, se procurava derivar, ou como eles diziam, deduzir uma filosofia da educação. E o papel desta filosofia da educação seria oferecer aos professores certas formas de se conceber o homem, a sociedade, o conhecimento, a natureza do bem, a ética, para que ele pudesse guiar as suas ações. Ok? Ora, na maior parte das vezes, essas teorias eram elaboradas não pelos próprios filósofos, mas por pedagogos ou por outros filósofos que tentavam, de alguma maneira, sistematizar o que, por exemplo, Platão pensava acerca do conhecimento, acerca da natureza do bem, de uma sociedade justa, da educação, e transmitir aos professores uma teoria pedagógica fundamentada no campo das grandes doutrinas filosóficas. Alguns filósofos fizeram isso por sua conta mesmo. É o caso do Platão, por exemplo, como eu já disse para vocês, que no livro 7º da República,
se debruça sobre a educação e a formação. Esse é o caso também de Kant, por exemplo, que dá um curso, é uma obra póstuma, mas um curso sobre a pedagogia, um curso próximo ao que é uma licenciatura hoje, em que ele mesmo procura articular o que seria supostamente os impactos no campo da educação, da sua teoria ética, da sua teoria do conhecimento, etc, etc. Né? Embora, na maior parte das vezes, o que nos chega são comentários acerca dessas doutrinas. Né? Ora, é claro que essas doutrinas são, entre si, extremamente diferentes. Né? Então, para um, por exemplo, o que caracteriza o ser humano é um ser humano dotado de uma alma imortal. Né? Não, portanto, não sujeita à degeneração, aquilo que os gregos chamavam de uma corrupção, não no sentido hoje corrente do termo, né, de apropriação do dinheiro público. Isso é muito interessante, né? Só uma nota de rodapé, me perdoem, eu estou começando a fazer, tal como em aula, notas de rodapé, mesmo no, no encontro virtual, né? É bastante interessante a gente pensar que o termo corrupção agora só diz respeito à apropriação de dinheiro. Para os gregos, a corrupção, por exemplo, Sócrates é acusado de corromper a juventude. Corromper significa degenerar, simplesmente isso. Qualquer tipo de degeneração é uma corrupção. Né? Então, portanto, a alma imortal significa que, diferentemente do corpo que está sujeito à corrupção, no sentido do envelhecimento, os nossos cabelos que ficam brancos, os nossos dentes que ficam amarelos, cariados, o nosso corpo que vai pouco a pouco perecendo, nós teríamos, portanto, uma alma imortal não sujeita ao devir do tempo, não sujeita às transformações desse tempo. Ora, tem uma concepção de homem aqui que, em alguma medida, talvez teria que ser apropriada pelo discurso pedagógico. Para outros, no entanto, a própria noção de uma alma imortal seria, né, para filósofos materialistas, seria ou um discurso ideológico, né, que, por exemplo, visa simplesmente mascarar a divisão da sociedade em classes. Bom, é uma visão completamente distinta. Então, nós teríamos aí, em alguma medida, grandes doutrinas que inspirariam os professores. Até hoje, isso é bastante frequente, por exemplo, vocês vão lá encontrar Gramsci e educação, Habermas e a educação. Essas tentativas, portanto, de adaptar uma ampla teoria, né? Então, a educação seria simplesmente um apêndice da filosofia ética, política, moral, do conhecimento de um autor. Ora, então, em que pese a despeito, portanto, das enormes divergências teóricos conceituais entre esses vários discursos, há neles um pressuposto que é precisamente o mesmo, o de que é possível partir de concepções fundamentais de uma visão filosófica de homem, de sociedade, de ética, e a partir delas derivar, ou mesmo deduzir, como eles usam, uma concepção precisa de educação, da qual decorreriam doutrinas operativas e sugestões de práticas pedagógicas. Mas, gostaria de dizer, a aceitação desse pressuposto de que, a partir de uma visão de homem, de uma visão de sociedade, de uma visão de política, nós poderíamos derivar uma teoria de prática educativa, incorre em sérios problemas lógicos, em sérios problemas empíricos. Comecemos pelos problemas lógicos. Ora, é possível deduzir do fato de que o homem tem uma suposta alma imortal algum curso de ação? Não. Do ponto de vista lógico, não. Sabe por quê? Se você coloca assim, o homem. O que é um silogismo e o que é uma dedução? De uma maneira muito simples. Vocês lembram bem o exemplo clássico, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Ora, a dedução significa que eu pego uma frase, Sócrates é mortal, e eu mostro que ela já está contida nas duas frases anteriores. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem. Eu simplesmente deduzo, ou seja, eu retiro uma implicação. Vocês sabem, a palavra implicação tem a ver com plica. Plica é uma dobra, por exemplo, uma dobra de um tecido é uma plica. Daí a expressão francesa, uma saia plissée, uma saia plicada. Então eu abro aquela plica e mostro, olha, isso daqui já estava dito, embora não tinha sido enunciado. Sócrates é mortal. Para que isto tenha validade lógica, é preciso que todos os termos que estão nas premissas reapareçam na conclusão, quer dizer, que a conclusão simplesmente se refira aos termos que já estão dados. Então, como é que eu posso, os homens
tem uma alma imortal. Os alunos são seres humanos, né? Os seres humanos têm alma imortal. Os alunos são seres humanos. Logo, eu devo... O devo não está nas premissas. Ele não pode ser uma conclusão. Hume já nos dizia isso. Não dá para, de enunciados que dizem o que é o homem, eu tirar uma conclusão do que deve ser o professor. Por quê? Porque o professor não está na premissa, porque o verbo dever não está na premissa. Tá claro? Então não há aqui, em estrito senso, dedução. E, no entanto, é nesta hipótese de que eu poderia deduzir essas coisas que funciona toda esta corrente do pensamento filosófico educacional, que diria que é a partir da apropriação dessas grandes teorias que eu seria capaz de fazer uma teoria educacional. Eu vou ler uma citação de um filósofo norte-americano, George Kneller, e que isso fica muito claro. Então eu vou ler devagar e aí já comentar com vocês. A filosofia educacional, diz Kneller, depende da filosofia formal, ou seja, dessas grandes doutrinas. Porque quase todos os grandes problemas da educação são, no fundo, problemas filosóficos. É evidente. Só que isso não autoriza o que ele vai dizer. Continua ele. Não podemos criticar os ideais e as diretrizes educacionais existentes, nem sugerir novos, sem atentar a problemas filosóficos de ordem geral, tal como a natureza da vida boa, a ética, né? Que é um dos alvos da educação, mas não tem a menor sombra de dúvida. Né? Embora isso tenha sido um pouco obscurecido, um dos grandes problemas da educação é a sabedoria da vida ética. Né? Isso tem sido obliterado, mas não pode ser, embora ele não tenha razão no que ele vai dizer no resto. É claro que educação tem a ver com saber viver. E saber viver não tem nada a ver com consumir, e ter uma vida digna. Né? Continua ele lá. A natureza do próprio homem, porque é o homem que estamos educando. A natureza da sociedade, porque a educação é um processo social. E a natureza da realidade, que todo conhecimento procura penetrar. O filósofo educacional, conclui Kneller, pode estabelecer tais teorias, aspas agora, negrito, itálico, deduzindo-as da filosofia formal e aplicando-as à educação. Né? Não se trata de um texto isolado. Então, há vários textos brasileiros que vão afirmar a mesma coisa. Né? Cada teoria educacional é a dedução de uma grande filosofia. Né? Então, há, como eu disse para vocês, esse equívoco lógico, eu não posso deduzir nada, mas a gente poderia atenuar um pouquinho essa expressão. Tá bom, Zé, você está sendo muito restrito e falando não dá para deduzir, mas você não pode negar que há uma certa influência, que dá para a gente ver as implicações, essas palavras que se usa, também mal usada, dessas doutrinas, as influências dela, como elas condicionam e determinam uma visão. Em termos, eu não estou negando que haja qualquer influência entre isto. Né? Eu faço isso, né? Eu estudo filosofia da educação. Não obstante, é preciso ter em mente com muita clareza o seguinte. Vamos pegar um desses enunciados sobre a natureza do homem, presente no filósofo que tem uma profunda influência na educação, que é Jean-Jacques Rousseau. Então, eu estou simplificando um pouquinho, mas o enunciado de que a natureza do ser humano, que o ser humano é um ser que tem uma natureza boa, né? E por natureza boa ele diz, por exemplo, o ser humano evita infligir dor no outro, o ser humano não corrompido, infligir dor no outro, né? Embora lute pela sua sobrevivência, né? Ele tem uma piedade que está inscrita nos nossos corações. Esta bondade inscrita em nossos corações seria para Rousseau degenerada pela convivência social, né? Pelas exigências da convivência social que não me permitem ser eu mesmo. Né? Esta visão, um tanto romântica, de Rousseau, que profundamente impregnada na nossa natureza, que diz para nós que a sociedade retira de nós tudo aquilo que a gente tem de bom, que ela nos faz seres cínicos, hipócritas, mas que no fundo somos pessoas boas. Eu estou simplificando demais, mas basicamente é isso. Ora, que conclusões nós poderíamos tirar disso para a prática educativa? Veja, não é que não tenha nenhuma influência, mas vocês percebem que se o homem é um ser bom corrompido pela sociedade, uma possível decorrência, entre aspas, educacional disso seria, então fechem-se as escolas.
porque ela nada tem a fazer, já que ela representa a sociedade. Mas uma outra possível seria, bom, mas então por que as escolas não agem de tal forma para que as pessoas se sintam bem com a corrupção da sua própria natureza? Ou por que as escolas não tomam para si a tarefa de mudar essa sociedade que corrompe o homem? Ou você percebe que daqui a gente não há nenhum curso de ação necessária a partir dessa premissa. E por que não há nenhum curso? Porque nós já vimos no nosso encontro passado que de grandes princípios gerais não se retiram regras da ação prática. Lembra que eu falava para vocês? Olha, de um pensamento marxista, eu posso derivar 10 práticas políticas que se dizem marxistas que são completamente diferentes entre si. Das convicções construtivistas nasceram centenas de escolas completamente diferentes nas suas práticas. Porque não há uma regra da aplicação prática de um princípio tão amplo, tão geral, quanto a natureza do homem, a natureza do bem, a natureza da justiça. Então, o que me parece ser algo... eu vou fazer uma nova citação sobre isso, só para fechar esta ideia de que essa transposição entre grandes teorias sobre o homem e sobre o conhecimento para o campo da educação, ela é sempre complexa. E para isso eu vou recorrer a um outro filósofo norte-americano, chamado Israel Scheffler, que tem uma importante obra traduzida para o português, chamada Linguagem da Educação, onde ele nos afirma o seguinte: os termos a que recorremos ao evocar como matriz para o pensamento pedagógico essas grandes teorias sobre o homem ou sobre o conhecimento de Scheffler, agora cito, são incapazes, isoladamente, de produzir quaisquer consequências práticas, pois precisam ser suplementadas contextualmente, ou seja, precisam adicionar a isto o contexto em que nós estamos pensando. E elas precisam ser suplementadas, de Scheffler, por proposições programáticas de cunho prático. E o salto, complementa ele, que vai da rede conceitual teórica à ação, é um salto largo e arriscado. Não se trata, pois, digo eu, de negar a existência de qualquer impacto dessas modalidades e discursos nas práticas educacionais, mas de tornar patente o fato de que os problemas educacionais têm especificidades, cujo equacionamento exige muito mais do que uma visão geral de mundo. Ou seja, o fato é que nós só podemos pensar em teorias educacionais quando nós consideramos a peculiaridade da escola, o mundo escolar, os dilemas que são próprios da escola. Não se trata, portanto, da natureza do homem, mas dos problemas da escola. Não se trata, portanto, da natureza da democracia, mas do que significa uma educação democrática. Eu queria, para fechar um pouquinho, usar precisamente esse exemplo. Não é raro que alguns teóricos da educação estudem as linhas gerais de um pensamento político dizendo o que é democracia, para imediatamente transpor estas ideias para o campo da educação. Vamos pegar um exemplo absolutamente clássico. Então, para muitos autores, dentre outros fatores, a democracia necessariamente faz o recurso à ideia de que nós reunimos pessoas que são, em princípio, iguais em direitos e em responsabilidades, que essas pessoas debatem, julgam, decidem, e que uma decisão da maioria se transforma numa decisão vinculatória. Ou seja, nós, a partir do momento que tomamos uma decisão numa assembleia pública, né, que nos representa, como no caso do Congresso Nacional, ou numa assembleia pública, no caso da democracia direta, que esta decisão ela é vinculatória no sentido de que, inclusive, aqueles que não votaram se vinculam à decisão ali tomada. Que não quer dizer que aquele que está em maioria possa acabar com aquele que discorda dele, certo? Com os inimigos da pátria, como se diz hoje no Brasil. Isso não tem nada de democrático, certo? A maioria não tem o direito de eliminar, perseguir, bater na minoria que com ela não concorda. Muito menos uma ínfima minoria se arrogar esse direito porque o seu mito representante maior teria tido 50 milhões de votos e que foi eleito, sabemos nós, com muito menos do que a maioria da população. Mas, de qualquer maneira, saindo de novo do parênteses sobre
a pobreza política da nossa realidade, voltando para os discursos educacionais. Então, eu teria esse discurso que os homens livres e iguais entre si, em assembleia, tomam decisões vinculatórias e que, portanto, isso seria uma das marcas do regime da democracia como um regime político, como um regime de gestão do Estado. Automaticamente, todas as escolas, para se tornarem democráticas, deveriam imitar esse procedimento. E assim, são muitos os livros que dizem isso. E que, em geral, estão na moda. Meu discurso aqui é dissonante, o que eu vou fazer agora. Agora, a pergunta que eu teria para fazer, para começar a mostrar a dificuldade que é você pegar um procedimento da vida política, transplantar para a escola e acreditar que, assim como a vida política pressupõe o debate público, a decisão vinculatória, uma escola que assim o faça será necessariamente uma escola democrática. Um exemplo bem real, aqui no Butantã, onde eu moro, a 700 metros da minha casa. Há uma escola que custa quase R$3.000 e que faz assembleia no pátio. Uma escola que cobra R$3.000, que é acessível a uma ínfima minoria da população brasileira, se transforma numa escola democrática. Porque coloca a criança de 12 anos na assembleia, levantando a mão. E não obstante, entre os seus alunos não está presente a diversidade social do Brasil, a pluralidade das crianças. Ela é democrática porque brinca de fazer assembleia? É difícil. Vocês percebem o problema de eu transpor algo que faz sentido no plano da política, imediata e acriticamente para o plano? Uma escola pode ser considerada democrática se o acesso a ela não é aberto e público. Percebe como uma coisa complicadíssima? Essa transposição é derrisória, por vezes. Agora, digamos aí, a mera aceitação de qualquer pessoa, independentemente da sua origem étnica, racial, da sua renda, etc., etc., como acontece na escola pública, você tem o direito de frequentar essa escola pelo mero fato, né? Veja, uma coisa é ter direito a frequentar uma escola, outra coisa é poder comprar o serviço dessa escola, certo? Nenhuma relação de compra e venda é democrática ou antidemocrática. Ela é uma relação comercial. Ora, mas mesmo numa escola pública, se eu garanto o acesso a todos, ela se transformou numa escola democrática? Ou ela simplesmente democratizou o seu acesso? Esse é um problema seríssimo. E se essa escola pública faz assembleia, ela se transformou em democrática, como acontece também aqui no Butantã? Não tenho muita certeza que esse mero procedimento, aliado à matrícula universal, faria da escola uma escola democrática. Deixa eu pegar um exemplo que também não é fictício. Se esses alunos, das suas assembleias, decidirem que não querem mais ter aquela aula de história, ela se transformou numa escola democrática? Ou talvez eu teria que pensar que um dos traços que identificaria o maior ou menor grau de compromisso da escola com a democracia teria a ver com democratizar os objetos de uma cultura humana. Por exemplo, que uma escola democrática é aquela escola que não se furta a distribuir entre filhos dos trabalhadores o direito que até então era exclusivo dos filhos da burguesia. Por exemplo, o direito a conhecer a história do Brasil, mesmo que em princípio eles não queiram. Depois eles podem inclusive jogar fora. É um direito. O direito não é só a matrícula. O direito à educação pressupõe o direito, ela é simplesmente um meio para o acesso a um direito maior, que é o direito a certos aspectos da cultura letrada. O direito, por exemplo, que todo filho de trabalhador tem de se emocionar, tanto como cada um de nós, com um poema do Carlos Drummond de Andrade. Se emocionar com uma canção de Paulinho da Viola. Ou, inclusive, ouvir e não gostar. Quer dizer, uma escola que se furta ao seu objetivo princípio, que é fazer um diálogo das novas gerações com a cultura, pode ser uma escola democrática? Você vai falar, bom, mas e se os alunos escolheram não? É um problema. Vocês percebem? Tudo isto simplesmente para ilustrar o fato de que não é possível pensar grandes questões que são filosóficas da educação sem considerar o princípio, as histórias, o sentido da própria
instituição escolar. Este é o ponto. Eu só consigo pensar filosoficamente o que é uma educação, uma escola democrática, quando eu considero nos meus pensamentos não o grande conceito de democracia da vida política, mas o que esse conceito nos ajuda a pensar, a interrogar a escola a partir dos instrumentos filosóficos, que não tem nada a ver com a dedução, com a formulação de uma teoria a partir, como diz o Neller, das grandes questões das doutrinas filosóficas. Bom, aqui eu encerro a primeira parte, que é uma análise crítica das relações entre teoria e prática a partir da matriz filosófica, e vou para a segunda, que é a psicologia do desenvolvimento. Ora, é preciso antes ressaltar que desde o início, do final do século XIX e do início do século XX, que se procura fundamentar o discurso educacional, as teorias educacionais que supostamente deveriam iluminar a prática dos professores, não mais a partir da filosofia, que é um pouco metafísica, o pensamento, né? Mas das ciências que teriam uma parcela da população bastante grande, que nas nossas representações sociais seriam mais capazes do que a filosofia de produzir conhecimento seguro, estável, né? Por exemplo, já em 1919, um teórico norte-americano, Robert Rusk, afirma, eu cito, quando os novos métodos de investigação de educação experimental se tornarem generalizadamente aplicados e os resultados universalmente aceitos, ou seja, quando eles usarem procedimentos científicos, deixar-se-á de impugnar à educação o direito de ocupar o seu lugar entre as ciências. Que isso foi em 1911. Depois, em 1950, por ocasião da fundação dos Conselhos Regionais de Pesquisa em Educação em São Paulo, o seu então diretor, grande professor da Universidade de São Paulo, professor Fernando de Azevedo, ele afirmava que naquele momento da fundação, do Conselho Regional de Pesquisa em Educação, se iniciava uma nova era na educação. E por que eu cito? Porque agora o empirismo, a improvisação e a superficialidade cedem, afinal, o lugar ao espírito e aos métodos científicos nos estudos dos problemas da educação. Ou seja, teremos agora teorias científicas que irão orientar as práticas educativas, tal como ao longo dos séculos anteriores, investigações científicas reorientaram a prática médica, tal como nos séculos anteriores, investigações sobre a resistência dos materiais, dentre outras, né, e várias outras, revolucionaram a prática dos engenheiros. O mesmo deveria acontecer no campo da educação. Se nós tivéssemos essas investigações universais científicas, nós seríamos capazes de orientar a prática educativa. Nota de rodapé importante. Este cientificismo, que nós veremos bastante complexo, aparece, por exemplo, nesse governo esquizofrênico de terraplanistas que na hora da alfabetização diz, nós faremos alfabetização a partir de teorias de bases, baseado em evidências. O baseado em evidências significa teorias da alfabetização que foram submetidas a testes empíricos científicos. Já já eu vou voltar nesse assunto, para vocês verem como isso está complexo. Né? Mas, a partir dessa tentativa de esforço de fundamentar teorias pedagógicas em práticas da ciência, ganhou muita força, principalmente a partir dos anos 40, 50, mas sobretudo dos anos 70, 80, 90, as teorias psicológicas, e em particular as teorias do desenvolvimento cognitivo, e ainda mais em particular as teorias de Jean Piaget, né, é um nome conhecidíssimo na educação, é nome de escola, todo mundo fala, todo mundo é construtivista, etc, etc, porque eu teria na psicologia cognitiva de Jean Piaget um exemplo desse esforço de imprimir um caráter científico às teorias educacionais, né, que por serem científicas estariam livres das disputas políticas, ideológicas, blá, 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 blá. Vamos ao próprio Piaget comentando isto. Diz Piaget na sua obra Psicologia e Pedagogia o seguinte, sobre exatamente o problema
da alfabetização, da escolha. Todos vocês sabem, há várias formas de se alfabetizar, e diz o Piaget o seguinte, acerca deste dilema cotidiano e incessante do professor. É um problema da pedagogia experimental, afirma Piaget, decidir se a melhor maneira de aprender a ler consiste em começar pelas letras, passando em seguida as palavras e finalmente as frases, segundo preceitua o método clássico, chamado analítico, ou se é melhor proceder de forma inversa, como recomenda o método global de de Crowley. Só o estudo paciente, metódico, científico, portanto, aplicado a grupos comparáveis, está claro o procedimento da ciência aqui, só estudo paciente, metódico, aplicado a grupos comparáveis, é capaz de permitir a solução do problema. Ou seja, está muito claro. É a ciência que vai solucionar este problema, como alfabetizar as crianças, né? Alfabetização baseada em evidências. Eu teria algumas perguntas teóricas para fazer. Por exemplo, quando eu mensuro os resultados da aplicação do método A, B ou C, o bom resultado se deve à aplicação do método, à relação que os professores têm com esse próprio método, a relação que os alunos têm com o professor, o entusiasmo desse professor, a dedicação desse professor, os antecedentes desses alunos, no sentido da sua familiaridade com a cultura letrada, o que é que leva a isto? É extremamente difícil isolar esses fatores numa relação tão complexa quanto alguém, certo, um professor, que faz um ato, ensinar, com o método A, B ou C, algo, ler e escrever, a um grupo de alunos. Vocês percebem um monte de variáveis? Para fazer um experimento que tem alguma validade, eu preciso ser capaz de isolar cada uma dessas variáveis, tirar o quanto esta variável determina o resultado. Agora, supondo que isso seja possível, supondo que as evidências, como eles dizem, sejam de fato fidedignas, que eu possa confiar nessas evidências, que eu tenha sido capaz, e eventualmente sou, eu não estou dizendo que eu seja incapaz, agora eu só estou dizendo que isso é uma tarefa extremamente difícil, que eu mesmo nunca vi ser isolada. Mas, se eu for capaz, em tese, de fazer tudo isto, restam algumas questões cruciais. Por exemplo, ao final dessa pesquisa, eu talvez soubesse qual dos 4, 5 métodos seria mais fácil para a criança. Mais fácil quer dizer melhor em educação? Não. Mais fácil quer dizer mais fácil. Por que eu estou dizendo não quer dizer... Você fala, você é louco, Zé? Não quer... É claro, não sou. Porque muitas vezes, e para muitas teorias da educação, o esforço é um ato formativo. Pensem vocês, vão voltar ao livro 7º, prestem atenção nos verbos que Platão usa para descrever aquele que sai da caverna. Se ele se arrastasse, se agastasse. Ele está descrevendo que o processo formativo, o processo de ascese, onde eu saio da ignorância para gradativamente atingir qualquer saber, é um processo extremamente difícil e é um processo que exige uma dedicação. Portanto, o mais fácil e o mais rápido não necessariamente é o mais formativo. Tá claro? Não é necessariamente considerado melhor. Quando eu digo algo é melhor em educação, eu estou fazendo necessariamente uma afirmação e um juízo de valor. É preferível um largo e penoso esforço do que algo muito simples. Eu não estou dizendo que necessariamente seja assim. Eu só estou dizendo, isso também está em questão. Ora, por que normalmente nas minhas aulas a gente fica 3 meses num texto de 20 páginas? Porque é penoso o domínio. Nós precisamos ter aquilo que Hegel chama de paciência do conceito. Que nem sempre a via mais rápida é a via mais importante do ponto de vista educativo. Esta não é uma questão empírica. Esta é uma decisão fundada em valores e fundada em valores que dialogam com a escola. E não com a fábrica. A fábrica é assim mesmo. Quanto mais rápido eu produzir, melhor é. Para a fábrica? Para o lucro? Em educação, não. Não necessariamente. Em vários campos, né? Eu posso pensar que a forma mais rápida de chegar ao Rio de Janeiro é tomar um avião na ponte aérea. Mas eu posso falar
que a melhor viagem para o Rio é de bicicleta pela Rio Santos, porque são outros os critérios. E educação, o que está em conta são os critérios. E a ligação desses critérios com a história de uma instituição. Claro. Vamos para mais um. Então, o método mais eficaz, eu posso estabelecer, supondo que eu possa, qualquer método deve ser adotado se ele for eficaz. Eu vou dar um exemplo para vocês caricatural, mas que de alguma maneira ilustra o que eu quero dizer. Se eu aplicar um choque elétrico no aluno toda vez que ele faz um erro de ortografia, é possível que seja eficaz, que em 2 anos ele não cometa nenhum erro de ortografia, como eu cometo hoje, até hoje. Eu chamaria isso de um método educativo? Formador? Não. Não. Porque em educação, a forma pela qual eu escolho ensinar é tão importante quanto aquilo que eu ensino. Portanto, não há método experimental, cauteloso, que me diga qual a forma de alfabetizar mais desejável do ponto de vista da educação. Embora eu possa e deva fazer pesquisas sobre isto. Mas ela não me responde aos dilemas educacionais, tá claro? Mais um último. Nós não falamos o tempo inteiro que o objetivo da escola é formar pessoas críticas e autônomas? Eu não poderia usar como critério que, a despeito desse método ser mais rápido, aquele mais eficaz, o outro mais divertido, eu diga, a autonomia do professor na escolha do método de alfabetização é um valor educativo que deve ser preservado. Por quê? Não só porque o professor é autônomo, mas porque se eu quero formar alunos autônomos, eu preciso propiciar a esses alunos a convivência com alguém que sabe o que é e pratica a autonomia. Tudo isso nos leva à conclusão de que as decisões teóricas e práticas em educação não podem ser feitas em abstração dos valores, das práticas, dos objetivos educacionais, que estão sempre em diálogo com a história da instituição educacional, com seus valores, com as suas práticas. Valores e práticas que estão em constante transformação, mas que ao mesmo tempo deitam raízes no tempo, na história dessas instituições. Uma prática tão banal quanto o ditado, por exemplo, está presente na escola há milhares de anos. Há evidências, certa feita no México, eu ouvi um arqueólogo falando, né, ele foi muito ao passant, mas para mim foi muito marcante, de que entre os sumérios, o primeiro povo a desenvolver uma escrita cuneiforme, já se ensinava a escrever recorrendo ao ditado. Ele permanece. Eu vou pegar uma outra, os mapas. Né? Os mapas foram introduzidos na escola como algo necessário para a formação do engenheiro militar. Né? Por isso nós temos engenharia civil e engenharia militar. Ora, eles hoje não fazem mais o menor sentido para engenharia militar. E eles continuam como uma prática. Não porque a escola não se atualiza, mas porque ele diz respeito a certos valores que tem na escola. Né? A destreza da minha mão, o capricho. Né? O capricho é um valor escolar. Não sei se vocês já se deram conta disso. Sabe? Caneta vermelha, caneta azul, caneta preta, a folha com certa coisinha. Isso é da cultura da escola. A escola tem aspectos da cultura que lhes são próprios. A fila é da cultura da escola. Né? A lousa, o giz, é da cultura da escola. As instituições têm culturas que se enraizam no tempo. Culturas que estão em constante transformação. Culturas que podem e devem ser colocadas em questão, que podem ser investigadas na sua materialidade. O que eu quero dizer com isto é que eu não posso transformar a alfabetização feita por um professor numa sala de aula com 30 ou 40 alunos a partir de um livro, e eu estou dando um exemplo real, que foi feito na entrevista de um psicólogo com um indivíduo. Vocês entendem que eu estou dizendo? Psicogênese da língua escrita, por exemplo, tem a ver com isso. Ok, é bom eu entender como é que a criança representa a escrita. Embora isso também seja bastante problemático. Não tem a menor sombra de dúvida que isso é importante. Mas, se eu pretendo transformar as práticas dos professores, eu não farei essa transformação simplesmente penetrando na mente do aluno. Eu preciso ver qual é a prática desse professor que não entrevista uma criança, mas dá aula para 30 ou 40 alunos. Eu vou precisar me deparar com o fato incômodo de que uma professora que nunca leu
a psicogênese da língua escrita, como a professora Margarida, da ex-escola João 23, personagem real, né? Que minha mulher, que trabalhou com ela, me descrevia como era, chegava ao final de 2 anos de trabalho com crianças cujos pais tinham baixíssimo índice de escolaridade, com 98% de alunos alfabetizados. Ela sabe alfabetizar, embora não tenha uma teoria sobre a psicogênese da língua escrita. E, me desculpe, mas o êxito de um professor não decorre das verdades teóricas que ele tem na mente, mas da capacidade prática de ensinar os alunos aquilo que ele se propõe a ensinar a esses alunos. Né? Mas o grande ponto aqui é que nenhuma psicologia do desenvolvimento seria capaz de reformar práticas pedagógicas que ela desconhece. Daí porque o título original do livro, o Construtivismo, uma educação esquecida da escola, o título que eu queria dar mesmo, eu sempre faço isso, os meus livros nunca têm os títulos que eu quero, era uma pedagogia abstraída da escola. Por quê? Porque ela é feita em abstração da escola. Ao invés de aluno, eu tenho um sujeito epistêmico como uma criança. Ao invés do professor, eu tenho um pesquisador. E ao invés de compreender as complexíssimas relações que se dão na escola, eu tenho simplesmente a transposição de um resultado feito por um psicólogo da sua pesquisa para a tarefa do professor. A gente bem poderia importar os meios de se produzir conhecimento sobre a realidade escolar, mas a gente se importou simplesmente os produtos disso e quer aplicar uma tecnologia em relação a isso. Ora, por último, eu vou dar um exemplo do próprio Piaget, quando ele fala sobre a contribuição que a psicologia do desenvolvimento da criança daria para o ensino de história. Nós temos muitos alunos aqui que são historiadores, então preste atenção para vocês saberem como vocês têm que ser construtivistas. Diz ele, num estudo empírico, científico, em que ele investiga como a criança representa o passado não vivido, né? Ou seja, a história. Né? Esse é o problema da história. Né? Quer dizer, como é que eu sou capaz de reconstruir um passado que já foi, que não está aqui, e que só nos lega alguns indícios, alguns vestígios. Como eu sou capaz de construir esse tempo. Diz Piaget o seguinte: as primeiras reações que notamos em nossos sujeitos não são simplesmente o reflexo de conhecimentos escolares mal digeridos. Elas testemunham uma atitude especificamente pueril, infantil, na presença do passado. O passado infantil não é nem longínquo, nem ordenado em épocas distintas. Ele não é qualitativamente diferente do presente. Me perdoe, eu tenho que fazer uma nota de rodapé aqui. Então, o passado não é qualitativamente diferente, isso é uma característica do pensamento pueril? Então somos todos crianças. Porque os Flintstones é a idealização da família média norte-americana jogada para a pré-história. E os Jetsons para o futuro. Mas, o que ele vai dizer, como vocês percebem, a criança não tem essa ideia de uma linearidade progressiva do tempo. Então, nem tampouco os medievais. E não é porque eles eram impueris, é simplesmente porque a concepção de tempo é uma concepção social. Nós inventamos o tempo linear e progressivo. Nós inventamos. E hoje desconfiamos dele. Agora, a forma de o tempo escatológico era um tempo em que o passado não era qualitativamente diferente, não era nenhuma criança. Grandes teóricos, inclusive. O tempo do presente não é necessariamente qualitativamente diferente do passado. Por quê? Porque o mundo caminha para o seu fim. E o que nós temos o tempo inteiro são as repetições dos indícios do fim que virá. Talvez seja uma concepção interessante da gente voltar a ela, né? O fim está próximo, certo? Ora, por isso, por exemplo, os medievais muitas vezes representavam Cristo como se ele fosse um grego, ou um grego como se ele fosse um medieval. Simplesmente não havia uma diferença qualitativa, porque a forma pela qual eu penso o tempo é diferente. A forma social é diferente. Não tem nada de desenvolvimento natural aqui. Né? E ele também fala as representações espontâneas da criança. Como que uma criança tem uma representação espontânea no tempo? Tem algo no ser humano que seja tão espontânea, fora as reações fisiológicas?
E mesmo assim não são tão espontâneas, né? Veja a dificuldade que nós podemos ter de ir ao banheiro quando a gente vai viajar para um outro lugar, certo? É uma reação fisiológica não espontânea, aprendida. Há muito essa coisa os interesses espontâneos da criança. Eu pergunto para vocês, então, o interesse pelo McDonald's é espontâneo? Ou o McDonald's faz propaganda e cria esse interesse? O pastor fala e cria interesse. O amigo fala e cria interesse, mas a escola não pode criar nenhum interesse. Bom, sigamos lá com Piaget. A humanidade permanece idêntica a si mesma, tal como nos Flintstones e nos Jetsons, tanto em sua civilização como em suas atitudes morais. Sobretudo, o universo é centrado no país ou na cidade a que pertence o sujeito. Ou seja, o Sol nasce em Nova York e se põe em Los Angeles, né? Século XXI. E, sobretudo, o universo é centrado no país ou na cidade a que pertence o sujeito. Perdão. Encontramos, assim, o egocentrismo no domínio histórico, tal como existe em todas as representações da criança. Abstenhamos, diz Piaget, evidentemente, de retirar dessas esparsas investigações toda uma pedagogia. Mas, ele conclui, se verdadeiramente a educação do sentido histórico da criança supõe a educação do espírito crítico ou objetivo, da reciprocidade intelectual, do senso de relações ou de escalas, atenção, nada nos parece mais próprio para determinar a técnica de ensino de história. Veja, nada nos parece mais próprio para determinar a técnica de ensino da história do que um estudo psicológico das atitudes intelectuais espontâneas da criança, por mais ingênuas e negligenciadas que elas possam ter. Ora, então vamos deixar de lado todas as minhas críticas à universalização de um ponto de vista histórico. Como se dissesse, Piaget, você está falando isso que eles dizem que é pueril. Então, universaliza-se uma visão de história, de tempo histórico, como sendo natural. Deixando de lado todas essas questões, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas a todos meus alunos, ex-alunos, que são historiadores. Então, isso que o Piaget falou, essa suposta natureza espontânea da representação sobre o passado não vivido, que Piaget descreve. Ela não é compatível com uma história, por exemplo, que conte a vida dos heróis nacionais, dos grandes acontecimentos e que busca forjar uma identidade nacional? É. Agora, ela também não é compatível com uma história que fale sobre o cotidiano de outras civilizações? É. Ela não é compatível com uma história, por exemplo, que pense que há uma certa lei histórica em que classes sociais, não só em conflito, mas em contradição, buscam se apoderar do poder do Estado? É. Só que para nós que somos professores, esse é o ponto. O que tem que estar no currículo escolar? Que abordagem histórica eu escolho? E esta escolha não tem nada a ver com dado psicológico, com pesquisa científica, com evidências. Tem a ver com um compromisso político que um professor, uma escola, um sistema educacional faz. Vamos pegar o óbvio. Essas histórias, o que ele está dizendo é compatível com um currículo escolar que ignore a história da África, a história da cultura afro-brasileira, a presença de pessoas de pele negra já não mais escravizadas na constituição da sociedade moderna brasileira. E ela também é compatível com um currículo que se volte para a história desses povos africanos, para a história dos índios pré-colombianos, para a história da presença de povos indígenas, de culturas afro-brasileiras na Constituição do nosso país. E para nós, professores, responsáveis por políticas públicas de educação, estas são as questões cruciais. Não é o que se passa aqui. É qual é a natureza da nossa responsabilidade política, da nossa responsabilidade ética, da nossa responsabilidade formativa e educacional. São esses os dilemas que nos colocam. Sem enfrentá-los, não há teoria que nos ajude a pensar as nossas práticas. Sem conhecer essa escola, não adianta eu conhecer simplesmente a estrutura cognitiva dos alunos. É evidente, né, que eu não estou supondo aqui que os estudos em psicologia da educação sejam desnecessários. Ao contrário, todo e qualquer estudo dessas questões são absolutamente fundamentais. Mas nós não somos capazes de retirar deles, de estudos, de teorias que tentam retratar o que supostamente, através da sua ciência,
explicam para a gente as estruturas cognitivas dos seres humanos, como faz o construtivismo, nós não somos capazes de retirar uma teoria da educação capaz de guiar qualquer prática pedagógica, que não significa que os professores não devam estudar isso. Significa simplesmente que qualquer tentativa de uma teoria educacional e pedagógica que guiaria a técnica de ensino de história, como diz Piaget, a partir desses dados, ela é abstrata. Ela se faz em abstração, né? Eu vou, nesse trecho, vocês me permitam reler aqui, né? Eu queria ler um trecho do texto, que está na página 68, para aqueles que têm o texto. Por isso, quando aplicadas às instituições escolares, estas pedagogias tomam uma visão exterior e abstrata das instituições escolares. O desenvolvimento das capacidades dos alunos é visto em abstração dos conteúdos escolares específicos, que são os nossos grandes problemas, né? Que eu dou em literatura. Eu não estou desenvolvendo a capacidade de ler simplesmente. Eu estou também ensinando-os a fruir e apreciar tal autor e não outro. A aprendizagem do aluno é vista em abstração do ensino e das escolhas do professor. É claro que um aluno aprende independentemente do professor, mas a escola existe porque esse aprendizado será vinculado aos objetivos de um professor de uma escola, de um currículo. O desenvolvimento do jovem em abstração das exigências e dos valores sociais específicos de uma história, de uma sociedade historicamente determinada. Como decorrência desse caráter abstrato, as recomendações dos procedimentos didáticos e educacionais do construtivismo pedagógico raramente têm resultado em alternativas e práticas escolares que sejam, simultaneamente, operacionalizáveis, abrangentes e significativas. Né? Ou seja, verdadeiramente, o que se renovou aqui, como no caso da pedagogia das competências, foi o discurso do professor e não as suas práticas, pelo simples fato de que as suas práticas permanecem desconhecidas. Ao contrário, frequentemente, essas teorias são transformadas em slogans, em palavras de ordem. Os princípios didáticos e as orientações metodológicas construtivistas raramente ultrapassam fórmulas gerais de escasso valor prático para o trabalho do professor. Ou seja, sabe aquela questão? É preciso ensinar de acordo com os interesses dos alunos? Né? Ele pode dizer, é preciso que os alunos se interessem pelo que você está ensinando. Sim, eu não tenho a menor sombra de dúvida. O problema é como é que eu faço isso. Uma regra abstrata, uma regra genérica, seria do tipo, se eu pudesse falar, né, eu vou reunir a seleção brasileira e falar, olha, ouçam bem, eu vou dar aqui a técnica para que vocês vençam a próxima Copa do Mundo de forma inquestionável. Prestem bem atenção. Cada jogo de futebol, cada partida, vocês vão marcar mais gols nos adversários do que eles em vocês. Se vocês seguirem isso, vocês serão campeões do mundo. É claro que sim, serão. Só que aqui eu não estou dando nenhuma técnica. Eu estou enunciando a condição do êxito. Se vocês ganharem todos os jogos, vocês serão campeões. O problema é como é que eu ganho o jogo? Como é que eu escolho que poema eu dou? Ou é indiferente ler Guimarães Rosa, Paulo Coelho? Não, né? Não. Esse é só o nosso dilema. Qual é o livro que eu escolho? Por que eu escolho? Baseado em que valores? E essas escolhas nunca podem ser feitas em abstração das práticas das instituições escolares. Eu vou então fechar com as nossas considerações finais. Análise, digo eu nessa conclusão, dessas duas modalidades de discurso pedagógico, em que pese essa enorme influência que esses discursos têm no campo da educação, não nos autoriza a enunciar conclusões gerais acerca dos modos pelos quais se concebe as relações entre teoria e prática na formação dos professores. Mas esse exame, essa análise que eu faço, me parece, pode sugerir, ao menos como hipótese, a existência de certos traços e elementos que me parecem ser recorrentes, a despeito da variedade de perspectivas teóricas que têm se alternado nesses modismos pedagógicos. Dentre eles, o que eu procurei trazer à tona foi esse veso pedagógico de se propor inovações didáticas, inovações metodológicas, diretrizes curriculares, a partir de perspectivas teóricas que ignoram as práticas e os problemas característicos da cultura do trabalho escolar, dos princípios éticos, das diretrizes políticas que historicamente se associaram
aos ideais da escolarização e da cultura letrada. Ainda, outro elemento que merece atenção nessas considerações finais, sobretudo por seu peso crescente na proposição de diretrizes curriculares sobre a formação docente. Eles estão presentes nas mais recentes diretrizes curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Trata-se da propagação e da adoção de uma concepção curricular marcadamente instrumental, na qual o sentido, o significado formativo dos conteúdos teóricos cede passo à difusão de saberes supostamente dotados de uma finalidade prática e alegadamente disponíveis para uma aplicação imediata aos desafios cotidianos da educação, as competências do professor. É evidente que parte substantiva da formação de professores, como de tantos outros profissionais, deve necessariamente recorrer à difusão de meios técnicos eficazes, à apresentação de formas de trabalho cuja aplicabilidade seria supostamente interessante para alcançar determinados fins. Ou seja, é claro que eu não estou supondo que aquele que se forma professor do Fundamental 1 não tenha que conhecer técnicas, métodos, formas de se alfabetizar. É evidente que sim, né? Sejamos claros, é evidente que sim. Nesse sentido, há uma dimensão necessariamente instrumental no processo formativo de um professor, que não pode ser essa dimensão técnica, metodológica, ela não pode ser negligenciada, mas essa dimensão se torna derrisória a partir do momento em que se crê poder minimizar ou francamente eliminar a busca do sentido ético e político da formação docente, dando atenção exclusiva a questões ligadas à eficácia dos meios e, claro, a mensurabilidade e o controle desses meios. Eu quero dizer, por exemplo, esta recente tendência de que a filosofia, a sociologia, nada teria a dizer ao professor. É simplesmente o desenvolvimento cognitivo dos alunos e simplesmente as técnicas de ensino do professor. Isso está presente, por exemplo, nas deliberações do Conselho Estadual de São Paulo, que tem obrigado a Universidade de São Paulo, nos seus cursos de psicologia da educação, a incluir esta psicologia do desenvolvimento, cuja crítica eu acabei de fazer. Que fique bem claro, o Conselho Estadual do Estado de São Paulo, certo? Lança diretrizes que vinculam a universidade, não à autonomia dos seus professores, mas a um currículo que toma a psicologia do desenvolvimento como teoria que embasa a prática dos professores. Sem sequer se dar o trabalho, e algumas das pessoas que estão lá conhecem, inclusive, esse livro, de examinar se aquilo faz algum sentido. Ora, a lógica instrumental, de onde deriva a noção de finalidade, é típica de um âmbito da existência humana, a fabricação de objetos. Fabricamos uma mesa, por exemplo, não por qualquer valor intrínseco que nós possamos atribuir a este objeto, a mesa, né? Mas por sua finalidade prática, para que serve essa mesa. Ou seja, ela sempre será um meio conveniente ou necessário para um fim que é exterior à própria mesa. Ter um lugar para comer, para apoiar esse computador. Por outro lado, este fim, apoiar esse computador, para o qual ela é um meio, será também ele um meio para um novo fim. Certo? Então, eu apoio o computador para dar aula, eu apoio o computador para escrever artigos. Certo? E esse fim será um meio. Eu escrevo artigos para ganhar pontos na CAPES. Eu ganho pontos na CAPES para poder, enfim. Certo? Então, por isso, torna-se o meio para um outro fim, que torna-se o meio para um outro fim, em uma cadeia infinita, e por si só, carente de sentido ou de significado. Ora, a lógica instrumental, né, que tem tentado se aplicar à formação de professores, essa lógica instrumental que marca a produção de objetos pode tornar-se espúria ao ser indistintamente aplicada ao âmbito das relações entre os homens. Relações que avaliamos e julgamos, não como meros meios para os outros fins, mas como ações que podem ter um sentido intrínseco. Os seres humanos não são meios para os outros seres humanos atingirem fins. Cada existência humana tem um sentido em si mesmo. Elas não necessariamente têm nenhuma utilidade imediata e muitas vezes nem sequer visam atingir um fim exterior à própria atividade. Há muitas atividades nas nossas relações
que não são instrumentais. Por exemplo, eu já falei isso para vocês. Amizade. Por exemplo, a experiência da paternidade. Por exemplo, a leitura de um poema. Não é instrumento para nada exterior a ele mesmo. Eu não necessariamente leio um poema para qualquer razão que não seja fruir, apreciar o poema. É claro, eu posso ler um poema para passar no vestibular da FUVEST. No entanto, não há nada menos poético, não há nada que mais distorça a poesia do que a ela estabelecer este fim. Eu perdi toda a poesia da poesia, do poema, se para mim ele só for um instrumento no vestibular. Não é outro sentido da própria escola, escolé, tempo livre, livre de qualquer outro instrumento. Então, portanto, ler um poema é uma experiência formativa. Ser um pai é uma experiência formativa. Ter um amigo é uma experiência formativa, algo que nos constitui, que nos forma, que nos constitui como pessoa, como sujeito. As experiências são formativas, voltando à minha conclusão, não pelo que elas permitem fabricar, fazer, não pelas suas técnicas, mas pelo fato de que essas experiências operam transformações naqueles que por elas passam. Por isso, essas experiências formam sujeitos, que, dentre outras qualidades, são profissionais. As recentes tentativas de redução de toda forma de conhecimento à noção de uma competência a ser mobilizada em um contexto prático de resolução de problemas é um exemplo frisante do triunfo da lógica instrumental sobre o sentido formativo. Ao transpô-la para o campo específico do papel dos aportes teóricos na formação de professores, desconsidera-se uma importante peculiaridade das relações educativas. E o que eu tentei colocar o tempo inteiro é isso. Só considerando essas peculiaridades, podemos produzir qualquer teoria em educação que tenha significado, sentido prático. E essa importante peculiaridade é que eu passo a ler e fecho o texto. Os objetos, tijolos, chapas de aço, teclados de computador, reagem aos atos, processos e técnicas a que são submetidos independentemente de quem os opera. Ou seja, todos nós, se fizermos assim, certo? Digitaremos o O. Não importa quem está fazendo isto. Daí porque a substituição de um operário não altera significativamente o produto industrial. A tecnologia decreta a superfluidade do trabalhador, de sua experiência, de sua singularidade. Ok? Tanto faz. Apertando o botão, a chapa de aço reage do mesmo jeito. Mas as pessoas que não são chapas de aço, sobretudo os nossos alunos em formação, não reagem apenas às técnicas, aos métodos, aos procedimentos a que são submetidos. Reagem e interagem fundamentalmente com a singularidade da pessoa que os ensina, a sua visão de mundo. Reagem e interagem, portanto, não somente àquilo que um professor faz, mas a quem é esse professor. Como ele olha para o mundo. Que pessoa é esse professor? Daí que o processo formativo de um professor jamais pode se esgotar no desenvolvimento de suas competências profissionais, mas deve necessariamente incluir a formação de um sujeito, a menos, claro, que se tenha por objetivo decretar a superfluidade do educador. Queridos, era isso, então, que eu tinha para apresentar a vocês, e nós vamos, então, agora ao debate do texto, para aqueles que leram o texto, ou da minha fala, para aqueles que a escutaram.